Oi, gente, eu me chamo Luna e eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram. A primeira é sobre a questão da educação pública em tempos de pandemia e a questão do adiamento e cancelamento do Enem. Primeiro dizer que a educação pública tem sofrido demais nesse governo, né, do Bolsonaro. Tem sofrido uma série de ataques, uma série de desmontes. Não é à toa que ano passado estudantes, professores, funcionários e a sociedade civil tomaram as ruas para se colocar contra uma política feita pelo MEC de corte nas universidades federais, de corte nas bolsas CNPq, de corte nas bolsas de estudo. Isso foi um ataque muito sério à educação e à ciência no nosso país. E nesse momento de pandemia, já existindo essa crise na educação, isso piora muito mais. Porque os estudantes mais pobres não têm acesso à internet, não têm acesso aos meios necessários para estudar. Recentemente saiu uma pesquisa aqui em São Paulo de que menos da metade dos estudantes, né, cerca de 47% dos estudantes, não tinha visto, entrado no aplicativo desenvolvido pelo governo do estado. Isso significa que esses estudantes não estão conseguindo se preparar diante de provas, de fato para estudar mesmo, que seja, né, no ensino médio, nas suas escolas. Então, são estudantes que estão sendo atacados de alguma maneira, eles estão sendo cerceados desse estudo necessário para continuar não só a escola, mas também para prestar provas como o Enem. E o Enem é esse instrumento de democratização do ensino superior, né? Democratização desse acesso, seja por meio do ProUni, do FIES, mas também das universidades públicas. E quando a gente fala que o Enem não deveria ser adiado, a gente está querendo dizer, na verdade, que a gente ignora todo o cenário, todo o contexto político, todo o momento político que a gente vive, que é de uma guerra, né? De guerra invisível contra o coronavírus. E a gente ignora que o nosso país, na data de hoje, já tem mais de 22 mil mortos. Então é muito sério a gente não defender o adiamento do Enem. O adiamento do Enem ele é necessário para que a gente consiga garantir o mínimo de condições mais iguais para os participantes poderem prestar a prova. Porque quando a gente não adia o Enem, a gente está dizendo que as pessoas mais pobres, que também são as pessoas que têm mais sofrido com o coronavírus, seja pela questão dos infectados, de não ter acesso aos hospitais, aos leitos, não ter acesso às máscaras, não ter acesso aos respiratórios, não ter comida, né, renda na sua casa. A gente está dizendo que essas pessoas têm a mesma condição de prestar o Enem como se a gente estivesse vivendo tempos normais. Então, para mim, o adiamento do Enem ele é necessário para que a gente garanta, de fato, essa democratização do ensino superior e que as pessoas tenham condições de fazer a prova, né? Nesse momento, eu acho que ninguém tem condição de fazer a prova, principalmente as pessoas mais pobres. A segunda pergunta que vocês fizeram foi sobre a questão da esquerda e das eleições, né? Da questão da renovação da esquerda. Desde 2018, né, depois das eleições, a esquerda, mas também o povo brasileiro sofreu uma derrota profunda. O projeto político do governo Bolsonaro, ele se coloca antipovo porque ele impõe uma série de retirada de direitos, de ataques à democracia, de ataques, por exemplo, às nossas riquezas naturais, de venda do patrimônio público brasileiro, de empresas nossas, de entrega e submissão a outros países, a uma política internacional que não diz respeito aos interesses do povo. E essa derrota profunda que a gente sofreu, né, a esquerda sofreu, e o povo brasileiro, ela está tendo várias consequências que a gente tem visto desde as eleições de 2018, né? Então, teve o governo ilegítimo do Temer, depois teve essa vitória do Bolsonaro, e hoje a gente está vendo um cenário catastrófico em meio a uma pandemia. A esquerda, para buscar essa renovação, na minha opinião, precisa ter um programa, um projeto político que volte a dialogar com a população, que volte a se relacionar com os problemas do povo, que volte a falar a língua do povo e que principalmente esteja construído junto ao povo. Então é necessário
que a esquerda apresente esse projeto, essa saída política, econômica, essa saída no meio dessa pandemia, no meio político que a gente vive. Então, a gente só vai ter renovação da esquerda se também as ideias forem renovadas, se o projeto político voltar a falar com a população e tocar no maior problema que hoje o Brasil enfrenta, que é a desigualdade social. Isso está muito evidente agora para muitas pessoas na pandemia do coronavírus, mas a gente sabe que para as pessoas que sofrem a desigualdade, esse problema é um velho conhecido. Então é muito necessário que a esquerda se reconecte com o povo. Na minha opinião, para fazer essa renovação política do seu programa, do seu projeto, mas também dos seus quadros políticos, né? Das pessoas que representam tudo isso. Por isso que é preciso ter um programa e um projeto político que seja feminista, que seja antirracista, que defenda os direitos LGBTQIA+, que fale sobre uma transição ecológica, que respeite o meio ambiente, que fale sobre o combate a desigualdades, que discuta, por exemplo, a questão dos empregos, das saídas econômicas para o país. Então, para mim, é esse o objetivo que a esquerda deveria tomar. E a terceira pergunta, sobre a questão do movimento feminista e para além das elites, sair, né, da sua bolha. O que precisa fazer? Eu acho que o movimento feminista ele já saiu da sua bolha. Hoje o movimento feminista é plural, representa várias mulheres que têm se colocado aí à frente da construção do feminismo. Então, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que têm tomado e ocupado a política. Isso é muito importante. Foram as mulheres que foram a resistência, né, a esse governo Bolsonaro, tanto nas eleições, com ele não, mas também agora tem resistido, porque as mulheres têm sofrido muito mais com esse governo. Então eu acredito que hoje o feminismo já é uma realidade e que para ele ser cada vez mais construído e debatido, a gente precisa apontar as desigualdades de gênero, né, que existem na nossa sociedade. Então, é um absurdo mulheres ganharem menos que os homens, as mulheres ainda sofrerem violência doméstica, a gente não ocupar todos os espaços de poder, a gente ter mulheres como mulheres negras recebendo menos ainda do que todas os outros sujeitos. É muito absurdo a gente ainda ver o machismo muito vindo, né, de um governo, principalmente de um representante máximo. Então é muito importante que a gente faça essa resistência e é pelas mulheres que a gente vai fazer. Eu acho que o feminismo hoje já passou do espaço das universidades, hoje já tomou outros espaços e tem sido representado aí por meio da cultura, por meio da academia, por meio da ocupação da política. Acho que hoje a gente não consegue voltar mais atrás e que o feminismo tem disputado politicamente a sociedade, para que a gente construa uma sociedade antimachista, uma sociedade que a gente tenha mudanças estruturais, porque eu acredito que não só o Brasil, mas a sociedade, o mundo, é um mundo ainda estruturado no machismo, e que ainda tem muitas coisas para a gente superar, e então é muito importante que o feminismo esteja muito forte nesse momento. Então é isso, eu espero ter respondido bem as perguntas de vocês, e um beijo!